fiquem a olhar para mim, fiquem como se estivessem a conversar uns com os outros, como se estivessem de passagem. Alguns podem estar mesmo a caminhar. 3, 2, 1, começa. Podem vir. Permaneçam no chão, por favor. Ok, muito obrigado, pessoal. Se quiserem prosseguir a ação daqui a 5 minutos, agradeço. A experiência está a ser giríssima, acho que é um projeto altamente. É o cumprimento também de um sonho. Acho que desde pequenino que sonhava em cantar com uma orquestra com os Expensive Soul, dirigido pelo maestro Rui Macena, com gente de tantos países, gente de todas as idades. Está a ser mesmo uma experiência fantástica. Está a ser uma experiência que vai ficar para sempre na nossa memória, que é um dia inesquecível, e acho que a combinação da orquestra com os Expensive Soul é fantástica e o ambiente que se cria aqui é muito acolhedor e divertido. Bem, eu estou a adorar esta experiência. O facto de ser completamente diferente uma orquestra com o hip-hop também tem sido inacreditável. Mesmo sendo de diferentes cidades, estamos a ver que vamos manter os contactos. O mestre é louco, mas também é muito porreiro. As músicas também são interessantes e é uma experiência nova. Vai ser uma experiência engraçada, porque dá para aprender o que é estar numa produção assim tão grande. No máximo, o pessoal pisa palco, está numa coisinha muito mais pequenina. Aqui estamos com uma orquestra, estamos com bombos, temos a que se pesa. Vai ser uma cena brutal, opa, e acho que serve como escola, foi para isso que eu vim cá. Já há muito tempo que me estava no coro e a experiência de cantar com esta fusão do hip-hop, do pop com a orquestra é uma coisa realmente extraordinária. Deixar um apelo para que a orquestra continue, porque Guimarães merece. Obrigado. Adoro os Expensive Soul, adoro o Rui Macena, é uma experiência fantástica. Vão assistir hoje, vão adorar, vai ser fantástico. Para a Capital Europeia da Cultura, para Guimarães 2012, fizemos uma coprodução com a Fundação Cidade de Guimarães, convidando a coreógrafa francesa Mathilde Monnier com o projeto City Maquette. O projeto City Maquette já tem alguns anos, é um trabalho que tem uma coreografia pré-estabelecida e depois que é trabalhado em aberto com os participantes. Os participantes são pessoas de cada cidade, neste caso Guimarães, na qual tivemos um processo de trabalho inicial de 2 semanas, em fevereiro, com vários grupos. Ou seja, é um trabalho que é feito com diferentes gerações, com miúdos dos 10 aos 11 anos, com adolescentes, com, neste caso, séniores, e com um grupo específico de artes marciais, neste caso, Karaté. O mais especial deste trabalho é que é feito uma pesquisa inicial sobre a cidade, ou seja, um levantamento do mapa, uma topografia da cidade, a nível geográfico, um mapa histórico e um mapa de memória. Este mapa de memória é o que é mesmo mais específico e é o elemento principal, que é onde vamos recolher todos os elementos para preencher aquilo que está em aberto neste mapa coreográfico que está estabelecido. As pessoas escutam a música, escutam portanto, a partitura musical. É experienciado um pouco a dramaturgia inicialmente, mas não é nada imposto. Close your eyes for a moment. Turn around to look at something else. And the thing that was before you
Trabalhamos com os materiais que eles próprios trazem para o City Maquette, que depois em palco tudo se transforma a 2 dias de espetáculo, que é na altura em que as pessoas, todos os grupos se encontram. A surpresa revela-se para eles. As pessoas de Guimarães, neste caso, este grupo que vai estar em palco, vai devolver à cidade um pouco da própria experiência que está, ou seja, quase a experiência genética de cada um deles, que reflete qual é também a personalidade da cidade. A semente já foi lançada há uns meses com a convocatória. Hoje foi o primeiro rebentinho. Mostramos quem foram os designers que selecionamos. Agora, até o fim do ano, eles vão estar em um workshop permanente. A moda faz parte da cultura das pessoas, dos povos, das cidades. Não é? Eu acho que sempre se distinguiram até as sociedades pela maneira de vestir. Portanto, há sempre uma ligação com a moda, não é? E depois a moda tem relações com a arte. Portanto, a moda está ligada a muita coisa. Quer dizer, até a moda está ligada à maneira como os músicos se vestem, quer dizer, tudo tem um bocadinho de moda. E agora vamos trabalhar muito até ao fim do ano. Guimarães ama a moda. Eu desde que vim viver para Guimarães fico fascinada com as pessoas que tratam-se bem e andam-se muito bem vestidas, é muito engraçado. A ideia de fazer este festival foi, originariamente, antes de tudo, não era só fazer um postal da Itália, não era só fazer um esboço quase da situação italiana deste momento, cinematográfica, também cultural. Foi trazer em Portugal aquilo que nós achamos os produtos, os textos cinematográficos mais interessantes. Poder colocar dentro de um contendor, de uma moldura tão prestigiosa como a Capital Europeia da Cultura. Innanzitutto penso che con piacere voglio salutare gli amici presenti alla prima proiezione del Villaggio di Cartone in Portogallo e, come dire, mi dispiace molto di non essere potuto venire, ma sono presente lì davvero con sentimenti di grande simpatia nei confronti del vostro paese. Anche perché ho un carissimo amico che è Manuel de Oliveira e spero gli giunga il mio saluto anche attraverso questo saluto più ampio di tutti gli spettatori presenti. A nossa oferta é para nós enriquecente, é uma justificação do nosso trabalho, quase que não estamos só a fazer uma mostra da Itália, estamos verdadeiramente a promover cultura, que é o nosso primeiro objetivo. Acho que o cinema italiano tem aquela capacidade de encontrar o seu público de uma maneira muito peculiar, muito forte. É capaz de transmitir ao próprio público, ao próprio espectador, empatia, simpatia, quase. Simpatia não no sentido que sejam comédias, mas no sentido de criar envolvimento com o próprio espectador. Seja os conteúdos divulgados sejam fortes, sejam importantes,
seja menos. Há um cuidado nas coisas, há uma atenção nas coisas, nos particulares, nas coisas que se querem mostrar, se quer divulgar. Vanguardista, desindustrializada, granítico-bordadeira, neuroproto-lusitana, homoqueira ou não queira, é para o mano e para a mana. Ave, mas de asa cortada, vândalo futebolista. Também as pessoas de antes casavam muito mais novas. É preciso que se note. Eu, por exemplo, a minha avó materna casou com 14 anos. Com 14 anos. Bom, realmente ela não estava num contexto de uma cidade, estava no contexto de uma aldeia. Ela tinha um namorado, o namorado perdeu os pais e, portanto, isso precipitou o casamento. Portanto, era relativamente novo para a altura, mas não era completamente excepcional. Casou com 14 anos. Forjada, cronofedora conquista, criptocosturada à mão, proleto desempregada, sobrenome Deus em vão, omni bronco profanada, berçário de pedra e cal, turbo burguesa de choque, maquete de Portugal, não me fale, nem me toque. Atlântico nebulosa. A Regina correspondeu, como sempre tem feito comigo, a um desafio. A ideia destas conversas ou conferências, ou que seja, estes encontros com os jovens embaixadores, surgiu porque a mim me parece que a coisa mais singular que pode acontecer é o encontro entre pessoas. Eu ainda acredito nisto. E acho que mais do que qualquer espetáculo ou experiência que eles possam ter, ou para além disso, é importante que tenham a oportunidade, durante a Capital Europeia da Cultura, de conhecer de perto algumas pessoas. E a Regina, porque é uma pessoa que tem acompanhado muito o meu trabalho, era uma das pessoas que eu gostaria, na minha pretensão de programadora, que estes miúdos conhecessem. Haverá outras, a Regina é a primeira e ainda bem que é, e teve esta ideia excelente e se calhar óbvia de eles começarem por poder ver um filme dela, que é A Menina dos Olhos. Estas de corpo que levam uma madalena, uma tinta, eu aviso logo o povo para não comer isto, que é só para oferecer, mais para brincadeira. Mas isto podem comer, podem relhar, podem tudo, que isto não é prejudicial a nada. É pão cozido. E porque também acho graça, pronto, que eles vejam um filme sobre um assunto que os ocupa certamente, esta questão do namoro, mas numa idade que ainda não é sequer imagino, a dos mais jovens protagonistas do filme. Portanto, isso também tem graça, não? Pareceu-me.
posso estar completamente enganada. Não, é um ótimo pretexto. E de repente aparecem logo dois elementos, não é? Por um lado, este encontro com uma pessoa especial, que tem qualquer coisa a dizer e a ouvir, e o contacto com uma obra criada aqui, neste contexto, como a Regina diz. Esta coisa do namoro, e tudo o que isso tem de... Depois comecei a pensar nos poemas do Fernando Pessoa, aquele poema das cartas de amor são ridículas e do facto de que namorar, quando se namora, digamos já mais tarde que a idade do namoro, a idade em que se diz que é normal namorar, é uma vontade de voltarmos a ser um bocado crianças. Portanto, aquilo que ele chama ridículo, não é? Sim. Adulto que era. E a forma como muito cedo. É de facto, tratam, pois, o chamar riquinho bebê, aquela linguagem, é a vontade de sermos outra vez infantis, essa permanência de namoro. Isso também achei graça. Pronto, são estas coisas. Portanto, aqueles brinquedinhos, não é? Aqueles docinhos, aquela coisa, com todos os subentendidos. É muito simples, claro que isto é um filme. Eu começo a pensar que fiz uma espécie de pequena fantasia, não é? Isto é feito com farinha de centeia. Depois cozemos nas trinas, na padaria, quando nos deixes cozer, por favor, e depois botamos o açúcar. Queima as mãozinhas, mas é o açúcar. Estas pequeninas são feitas também com farinha de fécula de batata e açúcar. As pequeninas. E alcatira. Uma massa para segurar na fécula. Para prender e açúcar. Sempre foi isso que se vendeu aqui na Santa Luzia. Era as passarinhas e eram os doces e a rosca. Não era nada de tendas de cobertores, nem de calçado, nem de nada. Vinha todo o povo das aldeias, os lavradores do campo, e vinham e ofereciam a passarinha. A rapariga oferecia a passarinha ao rapaz e o rapaz oferecia-lhe o sardão e os segredinhos, e depois arranjava com os namorados e depois saiu a vida deles, era a festa. Je suis venu ici l'hiver dernier et l'usine n'était pas encore du tout réinstallée et on m'a montré plusieurs endroits. Finalement, j'ai choisi cet endroit. Après ça, j'ai fait un projet à Paris et là, je suis depuis 3 jours, on installe ce projet et tout s'est bien passé. Il y avait une bonne équipe, des gens qui travaillent bien, il n'y a pas eu de problème. Je suis heureux de participer à ce festival et l'œuvre que j'ai créée s'appelle la danse de mort, parce que c'est d'abord une danse de mort et aussi c'est un peu en relation avec l'esprit du Moyen-Âge qui est dans cette ville. Et la danse de mort est une chose très traditionnelle au Moyen-Âge dans tous les pays européens. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette pièce ici. Et là il y a un compteur. Et sur ce compteur, on peut voir toutes les secondes de ma vie. Et donc ce compteur continue à avancer, il y a plus de 2 milliards de secondes. Et forcément un jour il va s'arrêter et à ce moment-là le compteur restera figé, fixe. Donc il marquera toutes les secondes de ma vie. Et là il y a plus de 600 vêtements, 600 manteaux qui tournent comme des fantômes. Donc c'est des manteaux usagés qui ont servi. Beaucoup sont des manteaux de mort déjà. Donc c'est vraiment comme des fantômes qui tournent. Et après ça, on les vendra pour 1 € chaque manteau. Et l'argent sera pour faire une fête. Dans le musée ou dans la ville, enfin pour boire. Il n'y aura pas beaucoup d'argent, mais pour boire un coup. Mais il y a de très beaux manteaux, donc peut-être que des gens vont acheter un manteau ici. É só um segundo, momento, venho já. Se vir o Teatro Artístico do Teatro Oficina, aqui em Guimarães, sediado no Centro Cultural Vila Flor, para dirigir este novo texto do Jacinto Lucas Pires, que se chama Cidade Domingo. É uma nova dramaturgia. Está enquadrada dentro da programação da Capital Europeia da Cultura e, no fundo, vem apresentar um desafio à própria cidade de Guimarães
e no fundo, uma reflexão acerca da vida do coletivo no seu lado cotidiano, na sua normalidade, e do que é que acontece ou poderá acontecer a este coletivo quando de repente vê o seu território, o seu espaço e o seu tempo invadidos por uma criatura diferente, com uma profunda expressão artística. O que é que acontece numa cidade quando de repente se vê trespassada por um ser que o Jacinto chamou mistério, por isso mesmo? O que é que acontece a esta cidade quando se apercebe que de uma situação de invisibilidade se tem que se enfrentar e deparar com uma criatura misteriosa? Quem é esta criatura? O que é que ela vai fazer? De que modo é que eu sou obrigado, eu, cidadão, sou obrigado a olhar para ela? O que é que ela me mostra? Se me mostra a mim mesmo, se serve de espelho de mim mesmo, e nesse aspecto, quem sou eu? Que transtornos provoca esta cidade? Como é que reagimos? No fundo, esta é a proposta e o desafio da Cidade Domingo. You have to create bridges, connections. I really think that building the orchestration is part of the artistry of a film composer. It's not just write a melody and then throw it to the picture. No, it's think about the overall sensation that you want the audience to feel when they see the movie and they feel the music coming towards them. Respect the silence and express all the emotions that neither the servant, neither the painter can express. Both the desire between them and both their emotions when they're facing beauty. Alexandre, vous croyez qu'il existe une tradition européenne de la musique de cinéma? Je pense qu'il y a d'abord, de par le passé culturel et musical de l'Europe, de tous les opéras, de toutes les salles de concert, de toute l'histoire musicale de l'Europe, depuis la musique allemande, la musique française, la musique élisabéthaine, la musique italienne, il y a un inconscient musical énorme qui a forcément nourri le cinéma et les musiques de film. C'est très intéressant quand vous parlez de votre musique, vous parlez toujours du silence. On ne s'attend pas beaucoup à qu'un compositeur donne une telle importance au silence. C'est quoi ça? C'est le besoin de... c'est un défi pour votre musique? Le silence est un défi pour tous les compositeurs, bien sûr, puisqu'on a envie d'écrire des notes et qu'elles soient entendues. Je pense que cette subtilité du silence m'aide à penser la musique différemment, à l'orchestrer différemment, à la faire apparaître et disparaître dans l'image de la manière la plus silencieuse possible. Vous savez, en musique, il y a une notation. Quand on fait disparaître un son en diminuendo jusqu'à presque rien, en italien, on écrit sur la partition niente. Voilà, j'aime ce niente. Très bien. Vous m'aviez dit que la musique de Birth de Jonathan Glazer était très importante pour vous. D'abord, est-ce que je peux vous demander 30 secondes de cette musique? Mais c'était le début, en fait. C'est le motif que joué par les 4 flûtes au début
au début du film, qui permet après de faire entrer tout l'orchestre dans le registre médium et le registre grave. Vous dites que normalement vous utilisez le piano, mais beaucoup d'aspects de son de votre musique sont d'abord dans votre tête. Pour les musiciens, la musique est quelque chose de tangible qui s'appuie sur notre éducation musicale, qui permet de lire et donc de comprendre et d'analyser une partition, et donc de la reproduire. À partir du moment où on peut reproduire une partition, l'écrire, ça veut dire qu'on peut l'entendre, on l'a mémorisée, et je dis toujours que composer, c'est penser. J'évoquais du Pascal Dussapin, qui lui n'a pas de piano chez lui, et il écrit pourtant des opéras et des pièces symphoniques extrêmement complexes. La différence avec mon métier, c'est qu'à un moment, il faut que je puisse jouer à un metteur en scène ou à un producteur ce que sera la musique, parce qu'ils veulent entendre, ils veulent savoir, ils ne veulent pas arriver au studio et découvrir la musique comme un objet que peut-être ils n'aimeront pas. Donc j'essaye de trouver après, soit au piano, soit avec l'électronique, des moyens de communication afin qu'on puisse échanger des choix esthétiques. Emergência de 2012 é uma exposição de novos mídia, de arte experimental contemporânea. É, portanto, uma exposição uma exposição internacional. Temos artistas do mundo inteiro que trabalham dentro do seu estúdio, que experimentam com eletrónica, com telecomunicações, com madeira, com som, com imagem, com forma, com meios reais e meios virtuais, e que preparam peças para serem apresentadas ao público de uma forma muito eficaz. Pensam nos sentidos como um todo e não apenas na visão. E isso também é muito claro a quem venha ver a exposição. Eu foquei-me nos meios, foquei-me no material ele próprio. É o único fio condutor da exposição, é a materialidade das peças, quer sejam peças virtuais, quer sejam peças reais. E isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes na exposição. É uma exposição que introduz, ou que abre as portas para uma pilha de cortiça, que é um material português, que é um material nobre no sentido em que é um dos materiais que representa Portugal no mundo inteiro. Tem tudo a ver com esta mostra de peças que vão desde o vírus real ao vírus informático, desde um sensor de ultravioletas para detectar a presença de pessoas na exposição, a uma presença de imagens de câmaras ultravioletas que captam a morte de animais. Toda a exposição tem linhas de ligação entre as peças, linhas de ligação entre o espaço expositivo e as peças elas próprias, para que a identidade visual se emerja, como o nome da exposição diz, nasça daquilo que nós vemos na exposição.
resistência para as populações que junto deles habitavam. E também para roupas de outras pessoas. Temos as ceias com a tábua de lavar, transportando-as à cabeça para entregarem às freguesas. Temos também outra maneira de transporte, que eram as peles curtidas das cabras, que protegiam a farinha da umidade e que podemos também apreciar aqui. Não houve ninguém que salientasse que Raul Brandão era um homem muito à frente no seu tempo. Raul Brandão nasceu na Foz do Douro a 12 de março de 1867. Filho de pequenos proprietários que lhe proporcionaram uma infância calma, homem visitado pelo sonho, pelo pesadelo, que o talento transpôs para algumas das mais belas páginas da nossa literatura. Quando, em 1912, se reformou no posto de major, passou a viver a maior parte do tempo na Casa do Alto, em Nespereira, concelho de Guimarães. E que era um homem tão sensível, era um homem que amava demais a sua mãe, que amava e contemplava a natureza com uma capacidade que ele era capaz de, numa simples folha, com uma gota de orvalho, contemplar ali aquela obra da natureza. A certa altura da vida, tive a impressão de que me despenhara num mundo de espectros. A face humana meteu-me medo pelo que nela descobria de repulsivo e de grotesco. Fugi para poder viver. Tudo me soava a falso e me parecia inútil. Paz e uma árvore. Mas o filme é sobre a relação, não é um filme só sobre o Raul Brandão. É um filme sobre a relação da memória do Raul Brandão com os tempos atuais. Levam horas a comer. Comer para o lavrador que sabe o que lhe custa o pão é um ato religioso. Moem e remoem devagar o caldo e a broa, com o respeito de nossos pais diante da mesa posta. A terra acabou por lhe entranhar a cor, e a monotonia que vem da chuva, do caldo e da broa, do mato a escorrer, e da tristeza absurda e mortal das gotas dos beirais caindo sobre o eido e o esterco, que é a base da sua vida e que fermenta camada sobre camada, cheirando a urina e a erva até ficar negro, curtido e gordo. O esterco é ele que nos suja e é ele que nos alimpa. Para mim é extremamente gratificante encontrar um filme que corresponde, no fundo, a essa vontade de lidar com a dimensão mais contraditória e convulsiva, até do ponto de vista afetivo, das nossas relações com o nosso património cultural. E, portanto, nesse sentido, só posso agradecer ao João o filme que ele fez, inclusive pelas divisões que, inevitavelmente, gerou ou vai gerar. Mas com o património cultural, com a memória, com as marcas que esses vultos deixam ou não deixam em Portugal. É mais isso que outra coisa qualquer.
é um projeto que levou uma investigação longa e foi constituído através de uma rede de consultores e coletivos baseados em Portugal e em Espanha, e temos uma série de coletivos da América Latina. A exposição divide-se pelas 3 salas da Sociedade Martins Sarmento, são as 3 galerias temporárias, num percurso em que se encontram formas de relação com o público bastante distintas. Na galeria da direita são painéis suspensos numa lógica praticamente de livro, portanto são painéis como se fossem páginas de um livro aberto, numa lógica bastante editorial, que são plantas, cortes, alçados, fotografias, documentação mais ou menos estereotipada do que é um projeto de arquitetura. Na grande galeria central temos as mesas de workshop e o centro de documentação e audiovisual, portanto é uma sala de trabalho. Neste caso temos uma mesa onde se pode ver a cartografia desenvolvida na freguesia de Povidém em volta da desindustrialização e estas problemáticas que são sociais, económicas e políticas. Temos a outra mesa onde podemos ver um mapa muito mais lúdico, mais divertido até, das relações de fluxos entre a Península Ibérica e a América Latina ao longo de várias décadas. That's enough. Okay. Estáis todos com o mesmo... How long did I play? A little over an hour, right? Okay. How long did I play? 1 hour and 10 minutes. Yeah. Thank you. The scarlet breeze. Jim. I guess that's that began in Eden prison. At Eden prison. Estou a fazer o projeto Descobrir Guimarães. É um projeto que é similar do que design urbano, que é que as pessoas podem explorar a cidade de uma outra maneira. Quando as pessoas andam na cidade, procuram
estes sinais são pequeninos, então é um pouquinho difícil para encontrar muito rápido, mas quando a pessoa abre os olhos e vê a cidade em detalhes, pode mesmo descobrir isso. Para isso foram criados 5 diferentes circuitos na cidade, sinalizados com vários sinais, que são similares do que azulejos, também incidências no chão. Então, estes circuitos são paisagem secreta, são lugares criativos, são outras histórias. Estes são todos permanentes e depois tem 2 circuitos mais temporário ou progressivo, que são os pop-ups e também exposições. É como as exposições que as pessoas podem encontrar novos pontos da cidade que têm alguns interesses e depois as pessoas podem propor estas ideias e nós vamos sinalizar estes pontos com novas sinaléticas. Também há uma mapa que explica o projeto maior. É uma aplicação onde as pessoas podem interagir com o projeto e podem deixar algumas recomendações ou comentários para criar uma rede informal sobre a cidade. Então é um design que sempre explica o que é Guimarães, o que são os pontos mais característicos de Guimarães. Eu vou ver, está no Coeta, está ali na cara, daquele lado das escadas, está lá o gelo. Mais sardinhas. Olha a minha coisa, não quer sardinha. Thank you.